Poxa, dupla, vocês iniciam Sussuarana fazendo um passeio aéreo pelos projetos exploratórios que dão o próprio nome de Minas Gerais, né? Os projetos exploratórios de minérios que nós sabemos onde isso nos levou. Vocês nos levam a paisagens industriais abandonadas e, pegando abandono, vocês tratam de abandono no filme. O abandono do dinheiro pelo bem-estar, pelas comunidades, o abandono da Dora, que abandona encrenca, e o próprio abandono dela de si própria, levando a buscar esse reencontro. Eu vejo essa lógica de abandono de uma maneira muito presente no filme e, ao mesmo tempo, eu vejo uma lógica de acolhimento. Ao mesmo tempo que você tem abandono, você tem personagens que, na maioria das vezes, são gentis e acolhem a Dora. Eu enxergo aí, eu não sei se eu estou falando bobagem, um cisma entre individualismo e coletividade. É isso mesmo? Vocês também entram nessa mesma pegada? Sim, acho que uma das questões que nos rondavam quando a gente começou a escrever esse projeto baseado no livro, né? Baseado não, acionado pelo livro do Henry James, era a gente não queria fazer, né? Chegou um dado momento que a gente falou, não vamos fazer um filme de época, vamos fazer um filme que dialoga com o nosso tempo presente. Qual que é a questão que a gente tem nesse tempo, né, que a gente vive? E uma das questões que à época, né, a gente estava mais ocupado era isso, assim, era esse lugar do coletivo e do indivíduo. A gente começou a pensar esse projeto em 2012. Eu acho que, curiosamente, assim, a gente fazia parte de um coletivo que estava chegando ao fim. Eu acho que a gente estava numa época de. As redes estavam cada vez mais presentes na nossa vida e a gente, né, assim, nesse âmbito, vamos se jogar nisso ou não, né, assim, e vendo um afastamento, assim, e como que a gente perde também uma força, né, quando a gente se em si mesmo. No livro tem isso, assim, um personagem que tem uma obsessão, que é muito é, ensimesmado nesse algo que ele acha que vai chegar, que ele espera, e o tempo passa, a vida passa, e ele não viveu. Então, a gente tinha isso, mas queria construir uma outra história. E uma história que dialogasse com o nosso tempo. E uma história que tivesse uma personagem feminina, que não fosse trágica, como a história da Fera na Selva. Então, e o nosso entendimento do nosso final não é um final trágico. Ela se transformou, a Dora se transformou e ela deseja seguir em movimento. Não é uma tragédia isso. É um desejo que continua e talvez Sussuarana seja ela própria. E esse estado, né? Esse estado de se movimentar, de ter esse corpo que é capaz de seguir sendo e indo, né? E caminhando. Você mencionou Fera na Selva do Henry James e eu li que você gosta muito do livro, mas você, Sérgio, não gostou tanto assim. Aquele Flávio, A, não é para a falar isso. Clarissa soltou essa e agora eu estou tendo que lidar com essa situação. Mas o Não, que. mas é interessante não gostar Sim, de algo porque você acaba criando um choque de forças. E não quero dizer um choque de poder, mas um choque criativo de forças. E é justamente sobre isso que eu queria falar, né? Como é que uma pessoa curte um livro, outra não curte? Como é que vocês conseguem construir algo coeso? Como é essa dinâmica? uhum. Talvez o que tenha se mantido do livro da Fera na Selva no nosso projeto, que tem a ver com uma certa aura de mistério, nem tudo ali é dito. A gente tem um personagem no livro que é um homem que tem uma espera obsessiva. A gente troca isso por uma mulher que tem uma busca. é, Mas, enfim, esses elementos, é porque o que eu acho que eu não gostava no livro era que os personagens elocubravam muito e eram muitos pensamentos, com uma escrita um pouco rebuscada.
Então, assim, o que está ali impresso, o que estava impresso ali na primeira camada, que era os pensamentos dos personagens, eu não gostava tanto, mas essa história de alguém obcecado por uma espera e que depois percebe que aquela espera já tinha passado o que ele queria, e a perspectiva de fazer isso com um personagem feminino como uma busca, isso eu gostava. Mas realmente, assim, esse lugar de da gente, digamos assim, não ter as mesmas ideias e os mesmos interesses, isso traz muito mais uma possibilidade de riqueza do que se a gente pensasse igual, né? Se a gente pensasse igual, de repente não precisava dos dois para fazer. Eu acho que, enfim, todo o processo criativo que envolve uma direção coletiva, uma autoria coletiva, ela pressupõe a capacidade de escuta, ele pressupõe que um está tentando entender por que caminho o outro está pensando, está fazendo, né? E eu e a Clarice, a gente tem uma trajetória de parceria, de trabalho de muito tempo, assim, né? Desde ali do começo dos anos 2000. Então, acho que isso criou, né, essa proximidade, de intimidade, junto com a possibilidade de olhar para o mesmo objeto, para o mesmo tema e trazer contribuições distintas. Eu acho que isso ajudou a enriquecer o processo do filme. A gente só cresce na divergência, né? A gente só se movimenta porque, como adora, eu acho que a gente, posso falar por mim, assim, eu preciso do movimento para continuar vivendo. E eu acho que é só assim, né, que a gente desloca o nosso olhar, a gente não vai, a gente, né, eu acho que é a diferença, é na diferença mesmo que a gente entende um outro ponto de vista, que o mundo não é só aquilo que você sempre acreditou que era, né? E eu acho que isso, de uma certa forma, talvez esteja faltando no mundo, né? A gente fica na nossa bolha e é um exercício de estar no mundo e poder estar errado, né? E saber escutar e ver o diferente, respeitar, né? E tem o quê também da coletividade, no fim das contas, né? É um filme que defende a lógica da solidariedade, da coletividade, que foi produzido de forma coletiva também. Uhum. Você trata do movimento. Vocês fizeram um filme de estrada, um road movie convencional. Não falo convencional no sentido demeritório, mas no sentido de ser um road movie que tem os elementos tradicionais do road movie. É um filme sobre o caminho, não sobre o destino. É um filme sobre os encontros que ajudam essa personagem a preencher essas peças do quebra-cabeça. E é um filme muito inscrito no real. De fato, a gente vê o mundo real ali diante. Ainda que esse mundo real, e o que me interessa mais agora nessa pergunta, é que ele é tingido por um simbolismo. Mas ele não é simbólico a ponto de ser surreal. Ele é simbólico porque nós temos, por exemplo, essa travessia de túnel, que leva a personagem quase como uma viagem intergaláctica para um outro espaço. A gente tem um personagem, sem entrar aqui em spoilers, que retorna de uma maneira até mística, e dentro de uma circunstância que surge como um anjo da guarda dela. Pô, eu queria que vocês falassem como é que é essa costura de... É um filme real, né? A gente está vendo vida real acontecendo ainda, e temos pessoas reais, inclusive, não atores, né? Atores sociais no filme, bom reforçar, mas vocês têm também um quê de fantasia. Eu não vou entrar no surrealismo, mas beira a fantasia. Me conta. Eu acho que é um filme que está dialogando com o real, que assim, se alimenta do real para ser criado, né? Eu acho que assim, a história da fábrica, do garimpo da fábrica, isso já aconteceu numa fábrica ali perto de Ouro Preto. Assim, a gente está se alimentando de questões que são reais, mas ele não é um filme realista. Eu acho que a gente preza por um lugar que é um lugar do mistério, e esse mistério traz uma certa atmosfera, a gente tentava evitar, por exemplo, é, ícones do nosso tempo, né? Você não vai ter um Instagram, você não vai ter um celular, você não vai ter, né? Coisas que marcam muito o nosso tempo. Porque, de alguma forma,
esse tempo, o que acontece ali no filme, acontece agora, mas já aconteceu, né? Assim, se a gente remontar de Minas Gerais colônia, assim, já se explorou o diamante, já se explorou o ouro, com uma promessa de progresso, que todo mundo ia melhorar, que, né, que ia chegar, assim, que íamos, né, o Brasil, o país do futuro, assim, quando descobriu o ferro em Tabira, era assim a maior reserva, ingleses descendo, né? Assim, vamos virar o primeiro mundo, assim, né? E esse progresso já não chegou, já arruinou, né? E aí a gente vê isso acontecendo e seguir acontecendo. Então, é, a gente achava que tinha que ser um pouco, não poderia ser realista, apesar de estar em diálogo constante com o real. Então, assim, quando ela tem os encontros, né, ao longo da estrada, a gente queria que as conversas fossem quase monólogos, quase contações de história, assim, que não fosse naturalista aquele encontro, né, digamos assim. É, a presença do cachorro, que é esse animal misterioso, né, que o animal em si, se você for pensar, ele já é um mistério, a gente não sabe o que que ele pensa. De fato, por mais que a gente, enquanto humanos, tente domesticar e, e qualificá-los, né, com as nossas palavras, ou não, oh, que fofinho, ou que, né, assim. Então, eu acho que a gente tentou trabalhar tanto em termos de imagem, né, o que está usando muito do extracampo, que aciona a imaginação de quem assiste, como da ambientação sonora, né? Que puxa o extracampo, mas também traz outros sentidos, assim, como que o som pode ser áspero, assim como a imagem, né? Essa história de uma busca por um lugar meio mítico e tal, né? O filme, eu acho que ele tem uma estrutura fabular também. E aí, nesse lugar da estrutura fabular, enfim, esse caminho abre espaço para a gente não ficar só no registro do real. É claro que o filme tem personagens que você fala ali, estão contando as histórias, a nossa vontade é que você acredite naquelas histórias, que você acredite neles, né? Nesse sentido, ele tem um lastro, assim, do realismo, né? São histórias que a gente, enfim, aquela fábrica, obviamente, eles não estavam ali desmontando aquela fábrica naquele momento, né? A gente leva atores para estar naquela condição, encenarem um papel que eles não exercem na vida real, mas imbuídos de uma carga da pessoalidade deles, da vida, né, das pessoas que eles são compondo aqueles personagens. Mas eu acho que o filme mistura esses, digamos, essas linhas de condução de atuação, seja tentando trazer essa presentificação da intensidade do momento, de você acreditar na presença daqueles personagens, daqueles atores, mas às vezes puxando isso, puxando um pouco para o fantástico, às vezes puxando para uma atuação menos naturalista, como a Clarice falou, nesses primeiros encontros que tem na estrada, né? São os personagens que falam com um certo estranhamento, assim, né? Parece que a gente desloca um pouquinho e dá e suspende um pouco o tempo para ouvir o que esses personagens que vão dar um pouco, vão ajudar um pouco a gente entender o estado do mundo através desses personagens que não são a Dora, entender até um pouco do que é a Dora a partir desses encontros. Mas, por exemplo, nesses momentos a gente quebra um pouco essa aparência de realidade, né? Para além de elementos fantásticos também que o filme traz. Poxa, eu queria agradecer. Você mencionou Busca, eu só consigo pensar no Vale do Eldorado, né? O vale mítico, cheio de ouro, que remete até mesmo às Minas Gerais. Só que para algumas pessoas a sua busca impossível é a busca por ouro, por riqueza, por, enfim. E para Dora a busca é pelo seu Eldorado, né? Que são as suas raízes. Sinária, eu quero começar pegando um gancho no título do livro que inspirou a Clarice e o Sérgio,
A Fera na Selva. E eu percebo que a tua Dora, ela tem uma composição que é inicialmente feral. Eu não me refiro a feral no sentido de bestial, mas de uma pessoa que é animada por instintos, que é levada adiante uma estrada por seus instintos. Como foi um processo criativo de você encontrar essa fera dentro de ti como atriz? Então, acho que tem alguns elementos que eu posso destacar. Primeiro, uma das coisas, né, que eu tenho um trabalho com teatro, que eu tenho uma companhia de 18 anos, que é a Cocos Companhia Teatral. Então, digamos assim, né, eu não ando só no cinema, eu venho acompanhada dessa trajetória. E no teatro eu já sou bastante assim, já tem nessa trajetória já tem também muitas facetas, as pessoas já comentam muito o meu trabalho de atuação e dessa flexibilidade também de interpretação de diversos papéis, tanto no teatro de rua, performance, máscara. Eu fiz também e faço inclusive um espetáculo chamado Meu Canto de Graça, onde eu faço uma personagem chamada Luísa. E eu falo dela assim nessa com esse peso, Luísa, porque ela de fato para mim é uma figura que existe, né? E ela é uma moradora, uma pessoa em situação de rua, então eu acho que isso também compõe muito dessa característica que eu fiz de pesquisa na rua, de contato com essas pessoas. Eu sou também uma artista que tem né, através desse grupo, uma pesquisa também na periferia de Belo Horizonte, então pesquiso um teatro que é descentralizado e de pensar essas temáticas sociais marginalizadas. Então, de uma certa forma, isso também está imbricado no meu trabalho, no meu olhar e na minha pesquisa. Então, de uma certa forma, está indissociado, assim. Então, eu acredito que Clarice e Serginho, quando me fazem o convite, quando me apresentam um roteiro, quando a gente conversa sobre essa possibilidade, de construção dessa personagem, que é uma personagem árida, silenciosa e cheia desses contrastes, eu acredito que isso vaza, isso veio né, de uma certa forma, isso veio se apresentando assim também de uma certa forma. Eu falei, olha, eu tenho essa pesquisa, isso também de uma certa forma está presente no meu trabalho, essa temática me interessa, isso já veio de outras formas em outros trabalhos, e aí a gente partiu, né? Claro que toda construção é uma nova construção, mas acaba que a gente vem também cercado de influências do que a gente é e do que a gente já viveu, assim. Então, de uma certa forma, tem essas influências. Você menciona teu histórico no teatro, e tem aquele brocado que diz que o teatro é a arte do artista, do intérprete, enquanto o cinema é a arte do diretor. Qual foi tua maior dificuldade? Qual foi também teu maior prazer nessa transição de linguagem, de performance? Nossa, nossa, difícil, assim, eu acho que eu tenho uma memória até quase traumática, assim, porque eu tinha muito medo de câmera mesmo. Eu lembro eu lembro da prova da Universidade Federal de Minas Gerais que eu fiz jovenzinha, assim, quando nem sei, 2006, eu tentei assim, e aí eu lembro que quando eu entrei na sala eu não sabia que a prova era gravada, e tinha o teste de atuação. E quando eu vi a câmera assim, eu comecei a tremer, tremer, tremer muito. Foi bastante traumático. E aí eu lembro que eu pensei assim, não, não quero fazer isso mais não, não quero nada que tem câmera, que tem. E aí teve um belo dia que eu não esqueço disso também, a Juliana Antunes chegou para mim e falou: "Olha, tem um casting aqui, acho que você tem tudo a ver para fazer essa personagem, vamos fazer cinema". Aí eu falei: "Ah, será, Ju? Acho que não. Será? Não, vem cá, vamos testar, vamos fazer, acho que isso tem tudo a ver". Aí fiz o teste. Ah, é você, a câmera te adora, adora você. Aí eu, é mesmo, sério? E aí, a partir daí, eu fiz uma pequena participação e aí foi um encontro muito feliz, assim, na verdade, a minha entrada no audiovisual, porque eu já comecei com pessoas muito profissionais, muito sérias e de um comprometimento e de obras belíssimas do mercado, assim, né, profissionais do mercado mineiro. Então, o primeiro filme que eu participei foi o Arábia, foi um filme super premiado, foi para a sala de cinema também, do Afonso Show aí do João Dumas. E aí, todo mundo que assistia chegava para mim e falava: "Nossa, eu te vi no Arábia". E eu falava, gente, né? E era assim, uma aparição assim de uns 30 segundos de tela, e eu falava, gente, ai, te vi no Arábia, que legal, que bacana o seu trabalho. Papapá, papapá. Falei, uai, interessante. E depois, um outro convite. Também, falei, vai, vamos fazer, vamos ver como é que é. Ah, experimentei. Aí logo temporada, André Novaes.
Aí já cai com a Grace, fazendo uma cena com a Grace, assim. Aí, nossa, te vi na temporada, bacana, que cena linda com a Grace, né? E aí as pessoas também foram me dando esse retorno, os diretores também, nossa, trabalho muito bacana. E aí eu fui me apaixonando assim também pela área, né? E aí tem sido uma construção muito gostosa, assim, de respeito mútuo também, assim. Eu acho que os diretores me dão muita liberdade também, às vezes sugerir uma alteração de texto, uma movimentação, me mostra às vezes o quadro, me mostra o plano, o que que você acha? Sabe? Isso é muito gostoso de construir junto, assim. Então, tem sido delicioso, na verdade, essa descoberta, essa pesquisa, né, essa transição, que é muito diferente, assim, do teatro nesse sentido, né? O teatro, na verdade, o cinema tem aquele calor do momento que a gente grava na memória para estar contando aqui, agora nesse momento. E o teatro, não, o teatro é o calor, né? Aquela troca ali com o público, cada dia é um dia, cada hora é uma coisa, né? Dependendo do lugar, dependendo de como que você está, dependendo do público, que é maravilhoso também. E o cinema, a gente tem a oportunidade de eternizar aquele momento mágico também que a gente constrói ali através da locação, através da magia, da energia que se constrói em cada palavra, em cada gesto, em cada roupa que você coloca, em cada situação que a gente constrói, né? O É um pouco isso. teatro. O teatro tem um quê, né? De que você tem um texto e você apresenta 1.000 vezes e são 1.000 apresentações diferentes. E o cinema você tem um texto que você apresenta uma vez, mas para 1.000 espectadores e cada espectador absorve de uma maneira diferente. E pegando carona na Juliana, a câmera gosta de quem agrada a câmera. Então eu acho que ela quis celebrar o teu trabalho, né? A câmera gostar de ti faz sentido dentro dessa tua construção da Dora. Então, eu vou pegar o gancho de imaginar que é quase uma aventura, que você está no cinema. Aí eu associo com a Dora Aventureira, né? O desenho animado. É uma Sim. grande, é uma grande aventura, mas eu vi uma coisa. Você me lembrou do Arábia, você citou temporada, e a gente falou até fora da gravação do Silêncio das Ostras também. Todo o teu cinema parece, por enquanto, está todo relacionado com impactos do capitalismo dentro da construção de personagens, né? Todos esses filmes, de uma maneira ou de outra, eles estão tocando em algum tema capitalista. E aqui a gente tem um tema que fala do abandono, né? Do individualismo, da coletividade, da solidariedade. Como foi te posicionar dentro de um Estado que é, hoje, no Brasil, talvez uma das maiores vítimas do capitalismo contemporâneo e predatório, que é o Estado de Minas? Como foi essa relação? Nossa, na verdade, eu tô um pouco em êxtase ainda, né? Porque eu saí do Silêncio das Ostras, tanto naquela época, já gravando o Suarana, e o Silêncio das Ostras está saindo hoje, acabou de sair, eu acho que agora de cartaz, e a gente está entrando com o Silêncio das Ostras. E são dois filmes mineiros, para mim, super fortes, e que, igual você falou, tem esse lugar. É, eu me sinto, assim, privilegiada de poder contribuir assim com esse grito, porque sendo mineira, eu acho que isso está entalado na nossa garganta e não há como não refletir, dialogar, dizer sobre isso, né? A gente está falando de momentos caóticos, de uma crise climática que a gente vem falando sobre ela, vem falando sobre ela, vem falando sobre ela, e nos últimos anos a gente tem sofrido assim na pele isso de uma forma muito quente, digamos assim. E poder dizer isso através da arte, que é a minha profissão, que é o meu ofício, que é o que eu acredito enquanto transformação também da sociedade, que bom poder dizer isso através do meu ofício, né? Que bom que a arte existe também para isso. Então, assim, é muito bom, assim, poder expurgar isso, na verdade, e que as pessoas possam ir ao cinema, que as pessoas possam assistir aos filmes, que as pessoas possam refletir sobre essa situação da nossa mineridade. Eu falei agora há pouco como jornalista que eu acho que, e é muito louco, assim, eu faço uma peça que conta a história de Venda Nova. Venda Nova é a periferia de Belo Horizonte, que é uma regional mais antiga que a própria capital, assim. E tem uma parte do texto que a gente fala, que a gente separa as Minas e as Gerais. As Gerais é o resto, né? A parte das Minas que interessava aos mineiros, a colônia, todo mundo queria o ouro, e o resto era as Gerais. Eu sinto que um pouco ainda é assim, né? Os grandes empresários querem as Minas e o resto é as Gerais, assim. Então, que a gente possa também reivindicar um pouco desse.
desse nosso minério, desse nosso ouro que tanto vai, né? Eu sinto que tem uma coisa do apito do trem, assim, que quase traz uma sensação de saudosismo meio ilusória, que a gente não sabe de onde vem, de tanto que a gente ouve, e ele está levando, ele está ruindo, né, com a mesma velocidade de necessidades básicas que é a gente se alimentar, que é a gente dormir, que é a gente tomar um banho. E a gente escuta o apito do trem, a gente escuta o apito do trem, a gente escuta o apito do trem. E, na verdade, é uma deteriorização, né? Assim, então, estou sendo um pouco devaneada, assim, né? Mas eu acho que é porque é uma sensação meio de impotência também, né? Eu acho que enquanto a gente não tiver uma consciência coletiva mais aguerrida para cobrar das instâncias, eu falo de lei mesmo, né? A gente não tem que flexibilizar as leis, a gente está vendo as flexibilizações acontecendo e, e as notícias sendo um pouco camufladas, outras coisas por cima, e a gente acaba sendo cada vez mais prejudicado no momento cada vez mais delicado, onde o apito do trem continua tocando e o nosso minério continua indo, as nossas riquezas continuam se esvaindo cada vez mais. Então, eu acho assim uma super oportunidade, acho de extrema importante estar falando estar nesses filmes e poder dizer isso com arte, com ficção, mas também está falando de realidade, está falando de reflexão e está falando dessa urgência, desse grito que é ser mineira, desse grito engasgado que é ser mineira. Foi ótimo. Obrigada, Márcio. Obrigada. Imagina, um prazer. Obrigado, O prazer Mariana. foi meu.